Boa noite a todos e todas, meus amigos e amigas, saudando desde já a divina presença na vida e na existência de cada um e cada uma de vocês, saudando aí os pesquisadores, os esoteristas, os irmãos e irmãs que gostam da espiritualidade, que estudam a espiritualidade em suas diversas manifestações, manifestações psíquicas, manifestações anímicas, emocionais, manifestações físicas. Salve meu irmão Rafael Grato, minha irmã Sara Guexuenter. Que Deus e a Jurema Santa e Sagrada abençoem infinitamente cada um e cada uma de vocês. Muito obrigado por estarem prestigiando esta live repentina. Eu deveria realizar esta live hoje às 22 horas, né? Mas aproveitando o tempo livre, vamos adiantando aqui o movimento. O objetivo da live é divulgar o seminário que irei ministrar nos dias 28 e 29, chamado Desmanchando Malefícios com o Poder das Plantas. Antes de qualquer coisa, eu quero começar apresentando alguns livros. Salve, meu irmão Iago, paz profunda, meu irmão. Quero começar sugerindo algumas leituras aqui sobre o tema, tá? Uma espécie de herbalismo esotérico, né? Então, começar sugerindo aqui alguns livros, né? Esse aqui, ó, da Antiga e Mística Ordem Rosa Cruz, parte da Biblioteca Rosa Cruz, Herbalismo, o uso das ervas através dos tempos. É um livro bacana, gostei de ter estudado esse livro. Um outro livro massa aqui, para quem trabalha com medicina alternativa, medicina natural, quem lida com plantas mestras, plantas de poder. Quem gosta de parapsicologia também, tá? Do Peter Tompkins e Christopher Bird, A Vida Secreta das Plantas. Vai aí uma sugestão de leitura, tá? Um outro livro interessante que trata do aspecto folclórico e mágico das plantas, tá? Esse aqui, Propriedades Ocultas das Ervas e Plantas, seu uso mágico e simbolismo astrológico, o ritual das plantas e suas poções mágicas, do W.B. Crow, que soltou a capa, é um livrinho antigo. Li esse texto 2 vezes, gostei bastante dele. Um outro livro que versa sobre o assunto, esse aqui, Plantas que Curam e Cortam Feitiços, de Maria Helena Farelli, da editora Palas. E um livro aqui que eu adquiri quando ainda era um jovem rapaz, Receitas Milagrosas de Médicos e Místicos, Remédios Naturais de 2 Milênios. Uma outra sugestão legal aí, ó. E aí é o seguinte, o seminário que está previsto para os dias 28 e 29 deste mês versa sobre o trabalho que pode ser realizado com as plantas, objetivando o desmanche de malefícios. O que seria um malefício? É importante compreendermos esse termo, né? O que seria um malefício? Eu não gosto da expressão magia negra, com o sentido pejorativo que o Ocidente judaico-cristão atribui a essa expressão. Não acho legal, considero uma expressão racista, porque o que é magia negra, literalmente falando, é magia de negros. Magia branca é magia de gente branca. Magia vermelha é magia indígena, magia amarela seria magia oriental. Tá? Isso aí é uma coisa muito ultrapassada. Primeiramente porque os povos estão se intercomunicando, né? Estão se envolvendo. E essa questão de raças e cor de pele já foi antropológica e cientificamente superada. Tá? Então, para evitar o uso de expressões preconceituosas e racistas, eu prefiro usar a expressão malefício. Também não gosto do termo feitiçaria. Foi uma feitiçaria que fizeram para ele, foi uma bruxaria que fizeram para ele. Mas por quê? Não existe feitiçaria boa, só existe feitiçaria ruim? Tá? Só existe bruxaria ruim? Então eu prefiro o termo malefício, né? Que é um termo que já deixa claro o que já está implícito na palavra, o que é um malefício, o ato de provocar o mal sobre alguém, jogar o mal em alguém, mandar o mal para alguém, tá? E as plantas possuem, sem sombra de dúvida, a capacidade de nos auxiliar a diluir esse mal, a vencer esse mal.
Já conversamos sobre isso em outras lives, né? A ideia de magia como um conjunto de métodos através dos quais as pessoas manipulam forças sutis, energias sutis presentes no meio ambiente, presentes no cosmos, com o objetivo de realizar sua vontade, suas vontades, assim como um conjunto de métodos através dos quais as pessoas interagem com inteligências espirituais visando realizar suas vontades, suas próprias vontades. Tá? Então, o malefício seria justamente a manipulação dessas energias sutis presentes na natureza, presentes no cosmos, com o objetivo de prejudicar alguém. Certo? Então, em linhas gerais, como nós podemos definir a expressão malefício? Malefício é um ato mágico, é um ato através do qual forças sutis são manipuladas, movimentadas, em detrimento de alguém. Certo? Então, esse seria o malefício. Tá? E aí, uma questão é bem levada em consideração, tanto na vida prática dos terreiros, eu tenho observado isso, em meu trabalho como juremeiro eu venho observado isso, assim como na literatura esotérica. Tá? Para alguém mandar um malefício contra outra pessoa, não é necessário um ritual. Tá? Não é necessário que um ritual seja realizado com esse objetivo. O ritual é uma forma de canalizar, de arregimentar forças e disparar contra alguém. Tá certo? Mas eu vou falar aqui uma coisa para vocês, muito séria. Se existe no mundo alguém que tem a capacidade, salve meu irmão Breno, salve tua força, Robson, salve tua força, meu irmão, Maicon, salve tua força, se existe no mundo alguém que tem a capacidade de, estando com raiva de outra pessoa, estando com ódio de outra pessoa, ou com inveja de outra pessoa, passar diariamente cerca de 30 minutos pensando coisas ruins a respeito dessa pessoa, ou verbalizando, pronunciando coisas ruins contra alguém, essa pessoa está enviando uma descarga energética contra esse indivíduo. Tá? Também está fazendo malefício. TFA, meu irmão, salve tua força. Então vejam só, em linhas gerais podemos dizer que existem duas formas de se veicular um malefício contra alguém. Uma é o ritual propriamente dito. Uma pessoa não gosta de você, se incomoda com a tua existência e está pensando em te prejudicar. Então, se ela tiver ciência para isso, ela mesma faz. Se ela não tiver, ela vai pagar a alguém ou vai pedir a alguém que tenha para fazer, que tenha ciência para fazer. E aí eles vão regimentar substâncias, vão conseguir elementos, geralmente os de velas, ou algo do corpo da pessoa, cabelo, roupa, saliva, sêmen, alguma coisa do tipo, tá? Vão esperar uma conjunção astrológica adequada, vão esperar um momento oportuno, uma lua certa, vão realizar um rito, uma prática mágica propriamente dita, com o objetivo de enviar a determinada pessoa um malefício, uma descarga energética, com o objetivo de prejudicá-la. E aí as formas de prejuízo são várias. Adoecer alguém, tá? Atrapalhar o trabalho de alguém, deixar a pessoa perturbada, a pessoa confusa, a pessoa louca, destruir o relacionamento amoroso de alguém. Tá? Existem seres humanos neste planeta que se dão ao trabalho de realizar esse tipo de trabalho ruim. Tá? Isso aí é um malefício mágico propriamente dito. Tá? O indivíduo manipula de propósito, propositalmente, dentro de uma ciência, dentro de uma compreensão esotérica, ele agrega, acumula forças, conjura inteligências e, quando o ritual é efetivado, quando o ritual ocorre de fato, aquela energia acumulada é disparada contra o cidadão. Tá? E aí se ele estiver... Começou agora, meu irmão Kizomulu, salve tua força. E eu vou deixar salvo aqui no Instagram e no meu canal no YouTube. E aí é o seguinte, com esse propósito, através de um rito, o indivíduo pode desferir uma descarga, tá, contra alguém, contra outra pessoa, e se a pessoa que recebeu a demanda estiver predisposta a recebê-la, como assim predisposta? Estiver aberta a recebê-la,
estiver fragilizada, não estiver com suas defesas espirituais, físicas, energéticas em dia, a pessoa pode receber a descarga e se prejudicar. Nem todo mundo recebe. Tá? Mas geralmente nós recebemos, porque geralmente não estamos completamente bem. Certo? Ou então o indivíduo está bem e de repente discute com o patrão, discute com a namorada, discute com o filho. Tá? E aí o que é que acontece? Dá abertura, porque baixou a frequência, alterou sua frequência pessoal, deu abertura em sua psicosfera para que a demanda ali o alcançasse. E esse indivíduo acaba sendo vítima de um malefício, tá? Vítima de um malefício mágico propriamente dito. Entretanto, como eu falei ainda há pouco, né, se de repente alguém tem a predisposição de estar diariamente, continuamente pensando coisas ruins a respeito de uma pessoa, seja movido por inveja, movido por ambição, ou simplesmente por maldade, ou enraivecido com alguma coisa que o indivíduo tenha feito de mal com ele. E aí, se ele tem essa predisposição de ficar diariamente pensando coisas ruins a respeito dessa pessoa, ele já está inconscientemente arregimentando forças. E se ele pragueja contra alguém, se ele libera a voz, verbaliza palavras tensas, palavras ruins contra alguém, ele está enviando uma descarga energética contra aquela pessoa, independente de um ritual ter sido feito ou não. É claro que se o ritual é organizado, é possível que a demanda ganhe mais força, ganhe o apoio de determinadas entidades, tá? E arregimente mais energia, e aí o impacto vai ser mais forte. Certo? Então, malefício seria isso, e essas são as formas mais comuns, mais comumente encontradas de malefício. O malefício voluntário e o malefício inconsciente, tá? Que poucas pessoas entendem. Às vezes o indivíduo sente um mal-estar e não sabe o que é que está havendo. Tá? E aí senta para tentar entender o que é que está acontecendo e vai buscando em seu arquivo mental o que pode ter feito, o que pode não ter feito, onde foi que errou, e não encontra a causa. Certo? E aí a causa pode ser um malefício de um desses tipos. Entretanto, ainda existe uma outra forma de se prejudicar energeticamente. Tá? Salve, meu irmão Iego. Ainda existe uma outra forma. Nos ambientes pelos quais passamos, existem não apenas entidades espirituais, inteligências de planos paralelos. Tá? Existem também energias ruins, sejam do próprio ambiente, do conjunto de elementos que está ali presente, todos esses elementos têm sua contraparte energética, tá? Seja energia ruim proveniente de pessoas que transitam por lá, ou de entidades que transitem por lá. E alguns indivíduos, quando passam por esses lugares, acabam absorvendo parte dessa energia ruim. E aí eles também alcançam, também são prejudicados por isso. Tá? De modo especial, existem algumas pessoas que têm mediunidade que favorecem esse tipo de coisa. Algumas pessoas têm uma espécie de mediunidade que é popularmente caracterizada como mediunidade esponja. Tá? Então, por onde ela passa, ela está absorvendo energia, seja boa ou seja ruim. Acontece que quando ela absorve energia boa, ela se sente bem, se sente feliz. E quando ela absorve energia ruim, ela se sente mal e pode até adoecer. Tá? Isso aí já não é propriamente um malefício, mas é uma situação que também pode prejudicar alguém. Boa noite, Bruxo Mavanga, salve tua força. Minha irmã Sara, salve tua força. E aí é o seguinte, o seminário que iremos vivenciar, né, que eu irei ministrar nos dias 28 e 29 deste mês, chamado Desmanchando Malefícios com o Poder das Plantas, é um seminário que tem como objetivo transmitir a quem estiver participando determinadas técnicas. É um seminário, digamos assim, quase eminentemente prático, tá? Porque ele possui diversas técnicas, diversas práticas, através das quais, com o apoio das plantas, com o uso das plantas, o indivíduo tanto pode se prevenir desse tipo de situação, desses tipos de situação, como ele pode desmanchar algum malefício que lhe tenha sido enviado, seja propositalmente, voluntariamente, seja inconscientemente por alguém que praguejou contra ele. Então o seminário é bem objetivo. Obviamente há uma parte teórica
tá? Porque é preciso saber como coletar uma planta. E aí eu transmito de acordo com o que eu aprendi, né? Já realizei essa transmissão do modo de como se coletam plantas em alguns outros seminários, e aí eu vou retomar essa questão, tá? É preciso saber como entrar na floresta, é preciso saber como coletar as plantas, é preciso saber como preparar a dissolução do malefício, o desmanche. Mas após isso, as práticas, os métodos estarão ali para serem estudados e discutidos, certo? Aí alguém pode de repente questionar, mas será que as plantas têm essa capacidade, de fato, de nos auxiliar nesse sentido? Eu respondo positivamente, de acordo com as vivências pessoais, que ao longo do tempo eu venho me submetendo, às quais eu venho me submetendo ao longo do tempo, às quais eu fui submetido também, porque em diversas situações minha mãe espiritual, né, minha mãe de Umbanda, tratou de mim com plantas, as situações em que eu adoeci de fato, ela tratou de mim com plantas, não utilizei qualquer medicamento farmacêutico, nem consultei nenhum médico, não estou depreciando a farmácia, nem o médico, tá? Como eu falei na live anterior, existem problemas que são do corpo físico e devem ser tratados por médicos acadêmicos, né, ocidentais. E existem problemas de âmbito espiritual, que devem ser tratados pelo sacerdote, pelo espiritualista, pelo quimbandeiro, pelo catimbozeiro, pelo umbandista, tá? Pelo pastor, pelo padre, dependendo da estrutura mediúnica do indivíduo e de sua egrégora pessoal, de sua cultura também, sua convicção religiosa, né? Bem, então, assim, eu tenho certeza absoluta que as plantas têm poder para nos auxiliar nesse e em outros sentidos. As plantas são tecnologias que precisam ser estudadas com maiores detalhes. E aí a sugestão novamente desse livro aqui, A Vida Secreta das Plantas, né? Importantíssimo para compreender aí a sutileza, né? A ideia dos autores converge para uma ideia meio parapsicológica de que as plantas possuem um tipo de inteligência, quero dizer, algo que não é nem cérebro nem mente, mas elas possuem uma forma de interagir entre si e com outros seres, inclusive nós seres humanos. Os animais também parecem ter esse intermediário aí entre cérebro e mente, digamos assim, através dos quais se comunicam entre si e conosco. Nós, seres humanos, deveríamos ter também esse elemento em nossa psique, mas nós perdemos isso com o tempo. Tá? Nós esquecemos isso, perdemos essa ferramenta de contato com o meio ambiente, contato sutil. Por que perdemos? Devido aos quilômetros e quilômetros de cultura que nós construímos ao longo do tempo, nós acabamos esquecendo desse sentido comunicativo que as plantas, obviamente por não terem cultura, jamais esqueceram, jamais perderam. Então é o seguinte, eu vou citar aqui um exemplo de que as plantas têm poder, de que as plantas são espíritos e de que as plantas têm tecnologia, ciência, para combater malefício, para expulsar, para banir entidades espirituais desagradáveis, para nos auxiliar energeticamente, para nos purificar e nos renovar, nos curar. Tá? Assim, obviamente, não espero que ninguém acredite nisso que eu vou dizer. Tá? E é possível que alguém assista essa live aí dias depois e diga, puxa vida, esse cara tá viajando. Aí eu não me incomodo. Há pessoas que já me chamam assim, esse cara é meio louco, tá? Mas aí não tenho idade para me incomodar. Então, vou dar aqui um exemplo real de algo que converge com a convicção indígena. O indígena, o pajé diz assim para você, as plantas te protegem. Mas te protegem como? Cuida das plantas que elas cuidam de você. Agoie a planta que ela cuida de você. Então, isso é importante. Certa vez eu conheci um médico gnóstico e ele protegia a casa dele com plantas, com elementais de plantas. Aí o que aconteceu comigo, só para citar uma experiência, foi o seguinte. Certa vez, um pessoal aqui que mora vizinho à minha casa deixou uma planta assim na entrada, né, num jarrinho.
e a planta estava morrendo, ela estava murchando, já perto de morrer. E eu vi a planta assim e falei, o que é isso aí? Aí a moça falou, é uma planta que a gente cuidava lá na nossa casa e eu me mudei e trouxe para cá, mas ela está morrendo. Eu acho que ela vai morrer. E aí eu falei assim, deixa a planta comigo, que eu cuido dela, talvez ela sobreviva. E aí peguei a planta, retirei do vaso, coloquei adubo na terra, ajeitei ela ali novamente, passei a aguá-la diariamente, e aí as folhas secas caíram, eu arranquei, e a planta voltou a crescer com a graça de Deus. E aí esse casal foi se mudar, eu falei, a planta é de vocês, ela tá boa aqui. E a moça disse, não, você salvou a vida dela, fique com ela. Eu disse, beleza, a planta tá aqui até agora, graças a Deus, já tá bem maior, e mensalmente ela me presenteia com flores violeta. Muito belo negócio. Mas aí o que aconteceu? Certa vez eu estava me preparando para dormir e percebi no meu quarto uma presença espiritual, uma entidade que não trazia uma boa energia. Ela se aproximou, foi se aproximando de mim, essa entidade veio se aproximando e ficou mais ou menos à altura da minha perna direita, próxima à minha perna direita. E eu pensei assim, eu não vou banir, eu vou observar o que ela vai fazer, porque aí eu aprendo um pouco mais. Eu deixei a criatura ficar próxima dela, não fez nada, ficou ali só perto, mas dava para perceber pelo padrão, pela configuração energética ao redor dela que ela não era uma boa entidade. E aí eu me surpreendi, porque minutos depois eu vi entrar pela minha casa um ser que, pela configuração, nós aqui do Catimbó Jurema chamamos de encantado. Tá? Era um encantado, em forma de espiral, que liberava várias cores. Dentre essas cores, a predominante era violeta. E a presença desse encantado afastou a entidade mal intencionada. E aí eu me concentrei um pouco para entender e compreendi. Era o encantado da planta que eu salvei. O violeta que predominava dentre as irradiações desse encantado, tá aqui um amigo meu da Sociedade Brasileira de Obiose chamaria de elemental da planta. Eu chamo de encantado. O violeta é justamente a cor que está presente na flor desse vegetal. Sabe? Então, foi uma experiência singular. Eu não manipulei a planta, de outra forma não evoquei o espírito da planta, não realizei nenhum trato com ela, além de salvar sua vida. Que, obviamente, salvar a vida de um ser é uma coisa gigante, né? Seja esse ser um pássaro, uma lagarta, uma rosa, uma árvore ou uma pessoa, tá? Não faz diferença, vida é vida em todo e qualquer lugar. E essa experiência foi marcante, porque aí eu tive a comprovação daquilo que o pajé falava, né? O pajé dizia, cuida da planta que ela cuida de você. Se você aguar a planta, ela vai te proteger. E de fato, eu estava ali observando a entidade, o encantado da planta saiu, né? Ou seja, ele enviou, o vegetal enviou algo no plano sutil. Tá? Algo que devido ao meu estado mediúnico, estar desperto naquela ocasião, eu pude vislumbrar, pude visualizar. E aí eu vi o encantado saindo, meio que aspiralado, né? E baniu a criatura. Então isso para mim foi uma experiência conclusiva de que as plantas têm a capacidade de perceber o nosso estado emocional, o nosso estado espiritual, o estado da casa em que nós nos encontramos. E se nós somos amigos delas, elas também serão nossas amigas, mesmo que nós não sejamos amigos íntimos. As plantas estão nos ajudando, de modo especial, porque, pelo que eu acredito, elas têm misericórdia de nós. Em todas as plantas habitam elementais únicos ou há elementais que respondem a uma espécie por inteiro. Meu irmão, do que eu aprendi, ocorre o seguinte, existe o dono da planta, é como nós chamamos, que é a entidade regente daquele ente vegetal específico, tá? E existe o regente da espécie,
que é uma espécie de deva, se a gente for realizar um estudo comparado, tá? E pegar essas entidades do panteão hindu, tá? Os devas naturais, devas vegetais, são aqueles que regem a evolução da espécie vegetal. Dentro da espécie, cada ente em sua singularidade, cada planta em sua singularidade vai ter o que a gente chama de dono também. E aí é uma conexão transpessoal de fato que ocorre quando nós conseguimos interagir com esses seres. Então, quando eu vejo em um terreiro de Umbanda ou no terreiro de Jurema, as pessoas chegam doentes e o Babalorixá, a mestra, passa um banho com plantas, uma defumação com plantas, um sacudimento com plantas, eu estou entendendo ali que as plantas estão auxiliando o sacerdote a curar uma pessoa. Assim como ela me protegeu, outra planta vai proteger alguém, vai tratar de alguém, vai ajudar alguém. Tá? E por que eu digo que elas têm tecnologias? Porque, veja, uma planta que serve para combater a febre, ela não vai servir para curar uma ferida, a não ser que ela tenha essa dupla função em sua estrutura tecnológica. Entende? Elas têm tecnologia para nos auxiliar fisicamente e tem tecnologia para nos auxiliar energeticamente. Há um mês atrás, mais ou menos, eu coloquei salve minha irmã Rose Cleide, salve tua força. Meses atrás eu coloquei um vídeo lá no meu canal Arqueologia do Sagrado, canal do YouTube, sobre um modo de preparar uma defumação para auxiliar as pessoas a dormirem melhor, a dormirem bem. Então, a defumação feita com plantas. Tá? Está lá no canal do YouTube, né? Além dessa, existem outras várias defumações, certo? E as linhas de Catimbó Jurema mais antigas trabalham justamente com a força das plantas, tá? Então, é o seguinte, esse estudo que nós vamos realizar nos dias 28 e 29, ele tem um duplo objetivo, na verdade. Ele é um estudo que vai nos auxiliar em uma espécie de medicina vegetal preventiva, tá? Porque com plantas nós podemos nos limpar, com plantas nós podemos fortalecer nossa aura, evitando que determinadas mazelas, peçonhas, larvas astrais nos alcancem, tá? Assim como tem o objetivo de nos auxiliar a desmanchar malefício de fato. Alguém te mandou uma demanda, e agora o que é que eu faço? Agora, lembrando, isso é importante, né? É importante lembrar isso, que existem desmanches de malefício que são mais complexos. Tá? Para ter uma ideia, existe desmanche de malefício que leva 5 dias, 8 dias. Já observei um que levou mais de um mês para ocorrer. E o indivíduo precisou ser atendido em um terreiro, ficar no terreiro durante alguns dias, recebendo banhos, recebendo defumações, recebendo orações, preces, participando de trabalhos. O último que eu acompanhei levou mais ou menos 4 meses, mas o indivíduo não ficou lá no terreiro, ele ia lá periodicamente. Tá? E quase todo o processo de cura foi realizado com base no uso de plantas. Quase todo, porque no final foi preciso realizar um ritual, tá? Uma cerimônia ritualística para concluir o trabalho, a primeira parte do trabalho. Mas no mais, todo o trabalho foi realizado com base de plantas. A base de plantas. Em algum momento entrou vela, em algum momento entrou cântico, mas as plantas estavam ali reinando com a graça de Deus. Certo? Então é importante lembrar isso, né? Que os desmanches mais intensos exigem trabalhos mais complexos. Se você se depara aí com um caso de obsessão severa, não dá para tratar de um caso de obsessão severa dentro de casa. De modo especial, vamos supor aqui um leigo, né? Pela primeira vez entra em contato com esse tipo de estudo. E ele pega essa bagagem que nós vamos transmitir no seminário e vai tentar desmanchar malefícios em casa, ele tem que ter prevenções, tomar prevenções para não ficar com quisilo dentro de casa, não ficar com nenhum resto dentro de casa. Tem que limpar a casa também depois. Salve minha irmã Rose. E aí é o seguinte, alguns trabalhos são realizados em terreiro ou em espaço religioso, tá? Em ambiente religioso propriamente dito, né? Ou através de um rito na floresta,
tá? Ou através de uma cerimônia em cemitério, dependendo do que aconteceu com o indivíduo. Tá? Agora, boa parte dos malefícios enviados, seja malefício enviado voluntariamente através de um ritual, seja um malefício enviado através da verbalização de uma praga, rogou uma praga contra alguém, praguejou contra alguém, desejou mal a alguém, verbalizando isso aí. Tá? Boa parte desses malefícios tanto podem ser prevenidos através do trato com as plantas, o indivíduo evita que esse tipo de coisa o alcance, como podem ser de fato diluídos. Quando eu falo em desmanche de malefício, eu me refiro literalmente à diluição do malefício, à dissolução do malefício. Então, o malefício está presente, a energia ruim está rondando o indivíduo. A energia ruim envolve o indivíduo e ele começa a passar mal. Tá? O desmanche do malefício ocorre quando essa energia ruim ela é dissolvida, ela é diluída, ou quando ela é transmutada. De que modo ela pode ser transmutada? Uma planta pode absorver essa energia e jogar para a terra. É uma transmutação de um malefício de energia ruim. Tá? Como assim? Da mesma forma que a planta absorve o gás carbônico e libera o oxigênio, a mãe natureza ajuda nesse processo de transmutação. Tá? A planta vai absorver a energia ruim e vai mandar para a terra. E na terra essa energia vai ser transmutada. Ou seja, ela será redirecionada. Tá? Se alguém te manda um malefício, você não precisa mandar de volta. Tá? Você não é obrigado a mandar de volta. Você manda de volta se quiser. Tá? A própria justiça universal, que eu acredito que nunca falha, está observando, e aquele que te prejudica assim, de graça, tá? Simplesmente porque quer ver o seu ruim, simplesmente porque quer ver a sua situação ficar ruim, essa pessoa não vai escapar da supremacia dessa justiça divina. Tá? O que é que o magista pode fazer com a energia de uma demanda contrária? Ele pode devolver para a terra. Essa força vai ser redirecionada. Se ele for bom de ciência, ele pode pegar essa demanda, essa energia ruim e guardar para fazer uso dela depois. E aí, uma vez ele se apropriando de modo correto, ele faz uso dessa força como ele quiser. Ele não precisa usar para derrubar ninguém. Ele pode usar muito pelo contrário, para fazer alguém se levantar. Tá, mas aí é ciência. Aí é ciência oculta, né? Ciência oculta porque é algo que não se divulga por aí. Certo? Então, é o seguinte, de que modos nós tratamos, de que modo nós podemos limpar alguém, de que modo nós podemos purificar alguém, de que modo nós podemos queimar essas larvas astrais, transmutar essas larvas astrais através do trato com as plantas. Esses modos é que nós vamos abordar aí no seminário dos dias 28 e 29. Está previsto aí para o dia 28 e 29. Uma turma pela manhã, uma turma à noite. Tá? Maiores informações é só entrar em contato comigo aqui pelo direct. E aí, vejam bem, existe um modus operandi. Obviamente, existem outros modus operandi. Tá? Mas existe um modus operandi que é o seguinte. O trabalho com as plantas começa quando nós estamos em casa nos preparando para coletar. Certo? A gente não sai para coletar uma planta como quem sai para fazer qualquer coisa. O objetivo já é pré-determinado. Certo? É preciso observar a lua para a gente saber se a lua está boa para se trabalhar com as folhas, ou está boa para trabalhar com a raiz, ou está boa para trabalhar com o tronco. É preciso entrar corretamente na floresta para coletar o vegetal. Tá? Entrar corretamente, existe um modo de coletar o vegetal. E aí, depois disso, dependendo do problema, nós vamos lidar. Preparar um banho, preparar uma defumação, que nós chamamos fumaçada. O catimbó é a defumação, tá? Fumaça de mato. Tá? Se quando estivermos realizando o banho, ou a defumação, ou o banho e a defumação, se vai ser preciso conjurar alguma entidade espiritual para nos auxiliar nesse trabalho, para fortalecer o trabalho. Tá certo? E depois, com o que resta, com o que restou após o banho e após a defumação, nós precisamos despachar esse resto. Precisamos pegar o que resta e despachar. Tá? Se vai levar para a floresta, se vai levar para a terra, se vai levar para uma encruzilhada, enfim. Tá? Então, o rito tem começo e tem fim. Tá? Não é só chegar em casa, vou preparar um banho hoje. Preparou de tal jeito, aí
pela tecnologia da planta e pela energia que ela possui, pode dar certo. Tá? Mas o que eu estou falando, o rito fortalece a prática. O rito é uma forma de arregimentar energias para que a prática se torne mais poderosa. E quando as plantas ervas são compradas? Bem, dependendo da planta que seja comprada, podemos comprar em qualquer período. Está dependendo da planta e da parte da planta. Certo? Mas, por exemplo, isso eu falo do modo como eu aprendi com aqueles que me ensinaram o catimbó Jurema. Tá? Se você vai trabalhar com cascas de uma planta, é importante que você colete essa casca da planta, por mais que ela, aliás, mesmo que você compre a casca da planta, é interessante que você compre a casca da planta observando a lunação. Há um momento, tá, dentre as lunações, em que a casca da planta possui um teor energético maior. Tá? Não é exatamente o mesmo teor energético de uma planta coletada na hora certa. Tá? Mas um percentual de força vai permanecer ali na casca da planta. E obedecendo à lunação, esse percentual de força estará desperto. Tá? Porque tanto a seiva quanto a energia da planta obedecem aos ritmos da lua. Tá? Então, dependendo da lunação, o potencial energético da planta vai estar desperto nas folhas. Dependendo da lunação, vai estar desperto na casca. Então, por mais que seja uma planta comprada, é interessante que você compre no período lunar correto. Se você for usar folhas, determinado período lunar. Se for usar cascas, determinado período lunar. Tá? Essa é a orientação que eu recebi dos meus mentores, graças a Deus, na Jurema. E é assim que eu faço ao longo desses quase 20 anos de catimbó, com a graça de Deus. Bem, uma pergunta que talvez possa surgir, né? De onde provém esses métodos que serão trabalhados nesse seminário, desmanchando malefícios com o poder das plantas? Deixa eu ver, a casca da Jurema pode tirar em qualquer período lunar. Irmão, você pode tirar a casca de Jurema em qualquer período lunar, mas é o seguinte, enquanto a seiva realiza um movimento ascendente, uma contraparte energética da planta realiza um movimento descendente. É alternada a corrente. Então a estrutura mais física, a seiva, vai subir e a contraparte energética sutil vai descer. E vice-versa. Esse é o movimento. Tá? Então se você retirar a casca do tronco da Jurema numa lua minguante, você vai encontrar força. Mas se você tirar na crescente, você vai encontrar mais força ainda. Entende? Porque esse movimento estará sendo obedecido. Salve, minha irmã, salve tua luz. Há uma conexão, não só entre a Lua e as plantas, mas entre os planetas do Sistema Solar e as plantas. Certo? Algumas plantas recebem mais influxo de Marte, outras mais influxo de Vênus, outras mais influxos do Sol. Mas eu tenho certeza absoluta que a Jurema recebe influxos energéticos de todos os planetas deste sistema. Certeza absoluta. Por isso que é uma planta mestra, uma planta de poder. Bem, alguém pode de repente perguntar de onde é que vem esses métodos, né? Que serão transmitidos através do seminário. Bem, os métodos provêm das vivências e estudos que eu realizei na Sagrada Umbanda. Os métodos provêm das vivências e estudos que eu realizei no Catimbó Jurema. Tá? Provém da própria magia natural e da bruxaria ibérica, europeia. Tá? Então, fui selecionando o que pode ser transmitido através de um seminário. Tá? Lembrando, ninguém consegue transmitir tudo isso. Tudo o que uma tradição possui através de um seminário ou através de um livro, isso é impossível. Principalmente uma tradição de base oral, que tem a grande maioria de seus ensinamentos transmitidos oralmente. E, de modo especial, uma tradição como o Catimbó Jurema, né, que tem coisa que um mestre vivo não sabe, um sacerdote não sabe, que é um mestre espiritual, quando está em terra, quem diz. A ciência que ele traz. Então aí é impossível alguém
aprender Catimbó Jurema de modo completo, de modo total. Podemos aprender elementos, tá? Podemos conhecer práticas de origem do catimbó. Podemos até iniciar uma jornada no Catimbó Jurema, partindo de um seminário, partindo de livros. Tá? Mas a ciência mais profunda é conquistada no trabalho, de modo especial no trabalho em terreiro, entre os mestres. Lembrando que no universo juremeiro existem mestres que são escolhidos pela Jurema. Não frequentam terreiro nenhum, mas a Jurema os escolheu. E é observando os frutos do trabalho de um desses mestres que os demais mestres reconhecem que ele é um juremeiro. Tá? Se o cara aparece como mestre e está o tempo todo fazendo bobagem, e a ciência dele não tem resultado, alguma coisa está errada. Mas quando ele aparece ali e trabalha com a Jurema, e o seu trabalho dá fruto, e esse fruto é ligado à ciência profunda do Juremal, então é um mestre que a Jurema escolheu. Tá? São os casos que eu considero raros, mas acontecem. Saudando desde já um mestre, irmão meu, que está aqui presente na live. Salve tua força, meu irmão. Muito obrigado. E aí é o seguinte, gente. Bem, eu acho que eu consegui expor sinteticamente o que será este nosso seminário dos dias 28 e 29, só lembrando aí, viu? O seminário ocorrerá nos dias 28 e 29, uma turma pela manhã e uma turma à noite. Certo? Então eu vou organizar, já separei o que eu vou, salve mesmo. Já selecionei o que eu vou colocar, porque eu vou preparar uma apostila, tá? Para deixar com cada inscrito ali. Vou deixar uma apostila com os métodos e com a teoria, certo? Vamos deixar em aberto um grupo no WhatsApp para a gente ir trocando ideias. Meu irmão Carter Sans, salve tua força, cara. Eu que agradeço demais, meu irmão. Muito obrigado. Vamos deixar esse grupo aberto para ir trocando ideias, né? Tirando dúvidas e tal. E eu vou enviar para vocês em formato PDF também um certificado, né? De curso livre. Tá? Um certificado que comprova que vocês realizaram esse estudo comigo. Certo? E aí, quem sentir de se inscrever, entre em contato comigo pelo direct, tá? E aí eu já redireciono você automaticamente para o grupo do WhatsApp, o grupo de acolhimento dos inscritos. Tá certo? Então, resumindo a história, o seminário se chama Desmanchando Malefícios com o Poder das Plantas. Tá? Um seminário eminentemente prático, embora possua uma parte teórica. Através desse seminário, vamos estudar formas tradicionais de interagir com os seres do reino vegetal, tá? Através das plantas, né? O modo de entrar na floresta, coletar vegetais e tal. Vamos aprender determinados banhos, determinadas defumações, tá? E conjurações que são utilizadas em trabalhos com as plantas, trabalhos que têm o objetivo tanto de prevenir, tá? Trabalhos preventivos, né? Que têm o objetivo de fortalecer o indivíduo para que ele não receba essas demandas, não receba essas descargas, certo? Como tem o objetivo e a capacidade de dissolver o malefício, diluir o malefício, tá? Queimar o malefício e depurar o indivíduo, certo? Então, essencialmente é isso. E aí eu quero agradecer imensamente a presença de cada um e cada uma de vocês que acompanham o meu trabalho, tá? Agradeço muito assim a emissão de pensamentos positivos, né? O apoio psíquico, espiritual e material que vocês me dão. Tá? Como esse apoio pode ser dado? Você pensa assim, porra, tomara que ele continue pesquisando. Essa pesquisa aí tá legal, tô gostando disso aí. Vou vibrar aqui para que ele trabalhe mais. Tá? O meu trato com a Jurema, principalmente, é um trabalho de minha vida. Eu tenho certeza absoluta disso, né? Agradeço demais a Deus. Outra forma de você me apoiar é divulgando o meu perfil aqui do Instagram, para quem gosta desse assunto, tá? E dos assuntos com os quais eu também lido, né? A magia oriental e o Tantra. Você pode seguir lá o meu canal no YouTube, o Arqueologia do Sagrado. Então pode me seguir lá no TikTok. Salve a Jurema Sagrada, minha irmã. E você também pode adquirir meus livros, né?
uma introdução ao estudo do Tantra acabou, mas eu ainda tenho umas edições aí do Canindé da Jurema. Ainda tenho Espiritualidade Indígena e Culto a Jurema no Rio Grande do Norte, Visões de Catimbó e Fumaça de Mato. Tenho algumas revistas, Tantra e Autoconhecimento, tem os números 1 e 2 ainda. Ou você pode adquirir um exemplar do livro do Mago Juremeiro aí pela pré-venda, é bom que me ajuda no processo de produção do livro, né? O livro das plantas. Bem, eu vou repetir aqui os livros. Olha só, esse aqui, Receitas Milagrosas de Médicos e Místicos. É um livro que esse aqui eu adquiri, eu era menino. Deixa eu ver se tem um ano aqui desse negócio. 2012, eu estava com 21 anos de idade. Plantas que Curam e Cortam Feitiços. É um livro bem simples assim, mas bem objetivo. Esse outro aqui, ó, Propriedades Ocultas das Ervas e Plantas. Esse aqui é um bom livro, gosto dele. Mas ele é bem calcado ali no trabalho com as plantas, no trabalho mágico com as plantas, trabalhos de origem europeia. Tá? Esse aqui é fabuloso, fantástico, A Vida Secreta das Plantas. Adquira aí e dê uma lida. Isso aqui é fenomenal para quem trabalha com xamanismo, tá? Para quem lida com umbanda, certo? Para quem gosta do trato mágico-medicinal. E esse outro aqui, Herbalismo, o uso das ervas através dos tempos. Isso aqui também é legal. Bem, então é isso, juventude. Agradeço demais pela presença, viu? Pelo carinho. E até breve. Que Deus e a Jurema Santa e Sagrada nos abençoem imensamente. Muita gratidão, paz e alegria.